Para você que está em casa, a gente continua e a mágica é realmente dos nossos especialistas. Para essa continuação, eu chamo aqui, a gente vai ter um painel super interessante sobre o fenômeno da fintechização. E é um fenômeno que, obviamente, muito clássico, acontece em várias indústrias. Esse tema da fintechização é para todos, essa reflexão se a arquitetura múltipla pode deixar todo o negócio mais competitivo, será abordado pelo moderador Nicolau Neto, que eu chamo aqui ao palco. Por favor, Nicolau. Também chamo para participar o Fábio Murakami, chamo ainda o André Rezec e a Marilyn Hall. Sejam bem-vindos, a gente vai para a capa do painel. Olá, pessoal, boa tarde ou bom dia ainda, né? Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou Nicolau Neto. Brevemente aqui quero primeiro agradecer a oportunidade, agradecer aí a Melissa pelo convite de eu estar podendo participar aqui com essas pessoas super bacanas, ilustres aqui, num bate-papo legal sobre fintechização. O evento é um evento super bacana, eu já tinha acompanhado outras edições e acompanho o trabalho da ProScore, da Bancoin, o que traz também aí corrobora a qualidade de tudo isso que está acontecendo. Muito brevemente, eu sou Nicolau Neto, eu sou CEO de uma instituição financeira chamada Fidúcia, que opera também como Banking as a Service, e eu estou como presidente da BSCM, que é a Associação Brasileira das Sociedades de Microcrédito, que hoje a gente mudou um pouquinho para acompanhar a evolução do mercado, que o Fábio tanto citou, e a gente passa agora a denominar como sociedade de crédito, porque a gente tem, enquanto associados, sociedades de microcrédito voltadas aí a microempreendedores, empresas de pequeno porte, mas a gente também tem ali SCDs como associados, e agora a gente inaugurou também com uma IP. Também gostaria aqui de passar para os meus amigos, para que eles pudessem aí se apresentar, falar um pouquinho de vocês, para que a gente possa homogeneizar aqui o conhecimento. Legal? Fiquem à vontade. Bora lá, André? Gente, bom dia a todos. Eu queria agradecer também primeiro a Melissa, em especial a Melissa, a Fernanda, que eu tive mais contato, né? E toda a equipe da ProScore pelo carinho com que foi recebido aqui. Parabenizar pelo evento.
Meu nome é André Rezec, eu sou sócio do Grupo Fácil. Hoje a gente tem aproximadamente 800 colaboradores, a sede lá em BH, uma filial aqui em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Foz e Palmas. Acho que lembrei de todas. O grupo hoje é composto por 5 empresas, 2 no setor imobiliário, a HelpMob e a ServiceSol, 2 no setor de saúde, a Fácil Saúde e a Impacto, e a Fácil Tech, que é uma software house, né, que oferece um ERP as a Service para instituições financeiras. A gente tem hoje um portfólio bastante diversificado de instituições, desde SCMs, DTVMs, agências de câmbio, cooperativas de crédito, agências de fomento, financeiras, bancos e, mais recentemente, né, as fintechs, SCDs e ECPs e as IPs. Então, é mais ou menos isso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marilyn, eu sou CEO do Bankly, uma plataforma de Banking as a Service. Primeiro, queria agradecer a Mel, toda a equipe ProScore, né, pelo convite, o evento super rico, com temas incríveis aqui, né, super gostosos da gente discutir. Prazer estar aqui com vocês, Nicolau, André, Fábio também. E falando um pouco do Bankly, né, a gente é uma fintech, pegando o gancho do Fábio da última apresentação. Somos uma instituição de pagamento regulada, autorizada pelo Banco Central. E o que a gente acredita? A gente acredita na democratização da oferta de serviços financeiros. O que é isso? Né? Que a gente consegue chegar com serviços financeiros onde, muitas vezes, grandes bancos não conseguem chegar. A gente, né, acredita que consegue, de fato, levar uma conta digital, um Pix, um meio de pagamento para populações e através de jornadas não óbvias, através de players, não necessariamente que são os bancos tradicionais, e, de fato, ter essa inclusão no sistema financeiro nacional. Hoje a gente tem mais ou menos 210 clientes já na nossa plataforma, alguns milhões de contas abertas, estamos em todos os estados do país. Somos uma das maiores plataformas de Banking as a Service da América Latina, com 2 anos de operação. E eu acho que, né, de novo, pegando um pouco aqui da apresentação do Fábio, que foi, para a gente, uma abertura super rica, nosso objetivo é, sim, promover essa oferta de serviços financeiros de forma regulada, né, cumprindo com as exigências do Banco Central, cumprindo com todas as diretrizes de gestão de risco, mas de uma forma descentralizada, uma forma mais diversificada. Então, é isso. Passo a palavra aqui para o Fábio. Obrigado, Mari. Obrigado, pessoal. Satisfação estar com o grupo. Obrigado a Melissa também pelo convite. Acho que vai ser um painel super rico, aí, bastante trocas. O tema Banking as a Service está bem difundido, né? Embora seja bem difundido, tem uma série de dúvidas sobre rumos, perspectivas, e espero poder contribuir na conversa, né? Eu sou diretor de produtos da Fintech Magalu. Fintech Magalu é uma vertical da Magazine Luiza, especializada em meio de pagamentos, crédito e adquirência. A gente opera para operações do grupo, do ecossistema, tanto as empresas do Magalu quanto as empresas associadas ao Magalu, mas também para o mercado, né? O sistema financeiro ele envolve escala e a gente tem bastante coisa para dividir com relação aos serviços ao longo aí da conversa. Legal. Só relembrando um pouco aqui também, o tema do painel, que acho que é por aí que eu vou acabar puxando um pouco o assunto. Primeiro, a gente já percebe que só a composição já traz uma diversidade super bacana, né? Então, está super implícito aqui a parte do que é a descentralização, não só a descentralização do serviço financeiro, mas o próprio crédito, que foi descentralizado e que carrega, num trabalho de Banking as a Service, por exemplo, o processo de democratização disso tudo, o que é o mais importante disso aí, né? É alguém que está por trás aqui trazendo o sistema para que a gente consiga viabilizar tudo isso. Bem, como eu estava falando, o tema do painel proposto é fintechização é para todos. Como essa arquitetura múltipla pode deixar o seu negócio ainda mais competitivo? Bem, daí eu acho que o primeiro passo aqui seria a gente tentar pelo menos colocar num conhecimento comum a palavra fintechização. Porque isso pode trazer uma dúvida, ou o que é? A fintechização serve só para a fintech? Ou é para quem consome um produto de fintech? O que é, né?
Então, assim, André, eu queria puxar um pouco esse assunto com você, já que você pauta essa parte da tecnologia também, como você colocou, apesar de ter várias outras experiências, e, evidente, a gente pode também discutir isso em conjunto, mas seria o primeiro ponto, né? Para você, o que é a fintechização? Bom, eu acho que, tecnicamente falando, né, a fintechização, esse termo, é a oferta de produtos financeiros, né, por empresas de segmentos diversos. E eu acho que é aí que está a beleza da coisa, né? Várias empresas de vários segmentos que passaram a oferecer produtos financeiros. E aí, produtos diversos, crédito, financiamento, cartões, meios de pagamento, contas digitais. Então, o que eu percebi desse mercado, desse tempo, e tenho 25 anos já de Grupo Fácil, né, que todas as empresas sempre tiveram a necessidade de oferecer um crédito ou para os seus clientes ou para os seus fornecedores, né? E, se não tiveram a necessidade, havia ali uma oportunidade de negócio. Mas, antigamente, isso era feito, existiam basicamente 2 modelos de negócio. Ou ela se buscava uma entidade parceira, né, uma instituição financeira, geralmente uma financeira ou um banco, né, para oferecer esses produtos, ou ela mesmo criava a sua estrutura, criava a sua financeira ou o seu banco. Só que eu vejo aí, né, isso antigamente, problemas nesses 2 modelos. Primeiro que você ter um parceiro bancário, né, você vai deixar, inevitavelmente, a maior fatia do bolo com eles, né? Isso não é inevitável. E criar a sua própria estrutura também era muito caro, né? Era muito burocrático em termos de Banco Central, o projeto para se abrir era longo, já ouvi falar em mais de 2 anos para você conseguir abrir uma financeira, a exigência de capital é muito alta, em torno de 7 milhões, se não me engano, né, para abrir uma financeira, banco mais ainda, né? Então, um pouco depois disso, mas antes de 2018, as empresas criaram um terceiro modelo, que a gente chamou no mercado de bancarização, né? A famosa barriga de aluguel. Não é isso? Então, as empresas começaram a originar a operação através de um parceiro, né? Mas criaram uma estrutura de securitização ou de FDIC próprias ou de mercado para tentar ficar com um pouquinho daquela fatia do bolo, né? E isso começou, de certa forma, a incomodar, e, como eu digo, incomodar no bom sentido, o Banco Central, que, em 2018, cria as SCDs e as SCPs, né? O que possibilitou a essas empresas criarem a sua própria instituição financeira. E as SCDs e as SCPs, diferentemente de uma financeira e de um banco, elas têm uma estrutura muito mais simplificada, a exigência de capital é muito menor, 1 milhão, a agilidade do Banco Central, a burocracia é muito menor. Então, houve realmente um boom de SCDs e SCPs no mercado. Paralelamente a isso, também as IPs, né, que também incomodaram, no bom sentido, o Banco Central, tanto é que ele criou uma agenda de regulamentação dessas IPs, que, se não me engano, termina agora em 2023. Né? E, só para fechar minha fala aqui, eu consultei ontem no Banco Central, existem 76 já SCDs e SCPs regulamentadas pelo Banco Central e 58 IPs, fora a fila de empresas esperando para serem regulamentadas. Em função da greve do Banco Central, acho que houve muito atraso, mas, então, é um mercado realmente com um potencial gigantesco no Brasil. Teve até um outro evento que eu participei, estava num painel, eu e a Melissa, e eu coloquei esse argumento na mesa também, falei assim, a gente está falando um pouco sobre fintechização no momento, e daí eu falei, olha, veio essa leva, né, dessa democratização e a quantidade de negócios que entenderam isso, né, e, a partir do momento que entendeu, eles eram utilizadores, um processo de bancarização, barriga de aluguel é só quem é velho, a Marilyn não entende ainda o que, não passou por esse momento, né, dessa ocorrência, né? E, a partir do momento que esse cara maior, mais estruturado, entende, ele abre o seu próprio negócio, até mesmo pensando na fatia.
Isso é interessante. Ah, mas a fatia está ficando lá. Ele só tem que tomar um cuidado. E, à frente da associação, eu e Mirella, que é diretora da associação lá também, a gente percebe alguns pontos interessantes nesse movimento que você citou, que foi justamente o cara tem a capacidade financeira, ele tem o público, mas, às vezes, ele não tem a capacitação. Amigo, daí a gente começa a enfrentar um problema. E quando eu penso em fintechização, eu não vou aqui queimar etapa nem falar de ninguém, mas quando eu penso na fintechização, o que me preocupa é isso. Esse cara que está entrando, o que é que ele está trazendo? Né? Qual é a experiência que o público vai ter? Porque a fintechização ela é muito legal. A democratização ela é muito interessante, mas é a experiência do usuário que vem em voga também. Sobre o processo, ou sobre esse termo da fintechização, se vocês quiserem também falar alguma coisa, fiquem à vontade aí. Eu acho que, só complementando aqui, Nicolau, acho que vocês devem receber esse questionamento também quando a gente conta um pouco do modelo de negócio do Bankly, de Banking as a Service. Todo mundo fala, poxa, por que ninguém pensou nisso antes? Né? Lá em 2015, né? Os primeiros Banking as a Service aqui no Brasil surgiram mais ou menos em 2016 para frente. E eu acho que a tecnologia aqui também foi nossa grande aliada. A gente falou aqui do API Economy nos outros painéis, mas também foi super positivo. A gente não conseguiria ter feito isso sem tecnologia via APIs, que é totalmente favorável à experiência do usuário final, à integração, a como é que esse produto financeiro ele vai chegar para o público como um todo. A gente está falando aqui da barriga de aluguel, né? Naquela época, não se tinha integração API de forma tão normalizada, né? Não era tão estándar como é hoje dentro da nossa tecnologia. Então, muitas vezes, também machucava a experiência da integração e da oferta como um todo. Por isso que eu acho que o Banking as a Service ele acaba, com a tecnologia, trazendo essa mágica da experiência seamless, como se você estivesse em um banco normal. Acho que esse é o grande ponto. E aí, pegando só um gancho do que você falou, Nicolau, da expertise, né? A gente sente muito isso no Bankly. Como instituição regulada, né, a gente tem todo um framework regulatório, principalmente sobre os produtos novos, Open Finance, o PIX, as exigências. Então, digo que é desafiador a gente trazer esse conhecimento nosso, enquanto instituição regulada, autorizada, para os nossos clientes, para mais de 210 clientes que a gente tem hoje na plataforma. Claro que o nível de conhecimento técnico desse cara que já está bebendo da nossa infraestrutura, mas só está com a experiência, só está, né, de fato, conversando com o cliente final, ela é muito menor do que se fosse abrir a licença do zero, do que se fosse, de fato, bater lá no Banco Central e pedir uma licença do zero. Mas, ainda assim, é responsabilidade nossa, né, uma corresponsabilidade, é bem desafiador, mas acho que os agentes de Banking as a Service, principalmente as instituições, têm grande parte de responsabilidade aí nesse sentido. Né? Eu acho que um ponto importante também é que ele troca um custo fixo, né, que ele teria, por um custo variável. Né? Então, eu acho que o Banking as a Service ele trouxe uma democratização muito grande nesse sentido. Mais leveza, né, para o negócio, exatamente. E os pequenos e médios, né, podem começar a operar uma conta digital. E, evidentemente, é uma questão de conta. Né? Você faz a conta, bom, vale a pena agora eu partir para uma comp própria, um PIX próprio, um NPC próprio, ou continuo como serviço, né, com uma instituição parceira? Se pudesse só adicionar alguns pontos aqui. Quando você fala de Bank as a Service, tem muito de serviços que são relacionados à infraestrutura. Né? Você vai conectar com o Banco Central para PIX, para parte de toda a obrigação de uma conta digital, que o Bank as a Service pode prover. Eu acho que já tem uma série de empresas que têm essa proposta de valor. Mas tem surgido uma nova onda, que é uma onda de especialização em alguns temas. Né? Quando você fala de dados, quando você fala de todo o processo de prevenção à fraude, tanto de concessão quanto transacional, você tem uma série de empresas surgindo no ecossistema para poder favorecer esses novos mercados, essas novas empresas incumbentes que estão surgindo aí com novas operações. Né? Mas, de fato, o grande ponto aqui, quando você fala de fintechnização, né, e como é que esse ecossistema está funcionando, tem primeiro a ver com a proposta de valor muito clara que essas empresas querem ter para esse cliente, porque toda a parte de serviços básicos de financeiros elas foram cobertas. Né? Se a gente falar em 2017, 2016, a gente tinha uma demanda muito forte. Eu quero uma conta digital para receber e para tirar dinheiro. Isso já não existe mais. Né? Eu quero muito mais do que isso. Eu quero crédito, quero uma experiência. Né? Então, você tem essas empresas focadas nessa proposta de valor muito clara.
e, ao mesmo tempo, você tem surgido uma série de outras operações que estão fornecendo serviços, né, que ajudam nessa proposição de valor, né? Isso está começando. Se a gente fala de finanças descentralizadas, né, de novas formas de ativos, de novas formas de garantias de crédito, de informações estão sendo possibilitadas, o nosso negócio aqui, do grupo aqui que está no painel, se a gente não se repensar e evoluir, daqui a um ano, talvez a gente esteja fora do jogo, né? Então, ao mesmo tempo, tem muita oportunidade, tem muita empresa surgindo no mercado, tem uma busca de se reinventar para acompanhar essa evolução do mercado, né? O mercado está mais evoluído, está mais maduro, né? Nicolau, só complementar, a gente falou de barriga de aluguel, eu queria citar um case aqui. A gente tem um cliente que, antes de 2018, chegou a bancarizar 2,5 milhões de operações por mês. Então, uma instituição financeira, bancarizando 2,5 milhões de operações por mês. Então, você vê a carência que esse mercado tinha, né? E aonde, muito provavelmente, os bancos tradicionais não atingiam. Só citar esse case, que eu acho que é um número importante para a gente ter. É bem isso mesmo. Cara, antes de puxar uma segunda conversa, talvez uma provocação para que se couber na fala de vocês também, e puxando um pouco o que o Fábio citou, e tomando como exemplo também até o que o Xará, outro Fábio, né, o Lacerda estava falando, tem um movimento que é interessante, né? Ele não compromete a democratização do crédito, isso é verdade. Mas a hora que, esse movimento que eu estou me referindo, mas a hora que eu olho assim, então, de repente, você teve fintechs surgindo especializadas em uma especificadora. De repente, essa fintech vai além, e ela começa a oferecer outras coisas. Então, aquilo que você partilhou, será que ele não está, para o futuro, voltando para o mesmo ponto? Então, você tinha a financeira ou o bancão, reunia tudo, de repente, espalhou tudo. Mas agora esses caras estão reunindo também, então agora ele presta conta, mas ele quer fazer empréstimo, ele quer vender seguro. Opa, pera lá, a gente está voltando para o mesmo ponto? Será que é ou não? Mas, enfim. Daí, Fábio, eu queria puxar uma outra pergunta com você, aí, aproveitando justamente essa parte do Magalu, que é muito, muito bacana, e queria entender de você o seguinte: como que a fintechização agrega o seu negócio e o deixa mais competitivo? Perfeito. Magalu teve uma evolução muito rápida, né? Um crescimento muito expressivo nos últimos anos, né? Uma operação que nasceu no mundo físico, com lojas, né? Rapidamente foi para e-com, e agora trabalha no modelo de marketplace, né? 70% do volume de vendas do Magalu passa pelo mundo online, né? Então, isso é uma transição muito rápida, e desses 70%, boa parte já são de produtos de parceiros, né? Que fazem venda dentro do Magalu, né? Quando você fala de um varejo, qualquer equação que envolva pagamentos, ela é crucial, porque envolve conversão, você tem todo o custo de aquisição de clientes. Se você, lá no final, não aprovou a transação no acquire, ou se você não conseguiu conceder o crédito, isso foi para fora, você jogou dinheiro fora na aquisição, de marketing, todo o trabalho que foi feito, né? Então, tem o primeiro ponto, que é a conversão para esse varejo, né? Mas quando você trabalha no modelo de marketplace, você não tem como cliente só o cliente final, você tem as empresas com quem você opera, que vendem no seu marketplace, e hoje são mais de 200 mil empresas que vendem no marketplace do Magalu, e essas empresas têm necessidades. Tem necessidade de crédito, tem necessidade de pagamentos, tem necessidade de gestão de risco. Então, a operação de fintech, ela entra com toda essa proposta de valor, tanto para atender as operações do mercado tradicional, do negócio tradicional, né? Quanto também os parceiros que estão dentro dessa operação, né? E comentei até quando estava me apresentando sobre a questão de escala, né? Tudo que você fala de soluções financeiras envolve muita escala, em especial itens relacionados à infraestrutura da parte de serviços financeiros, né? A ideia do Magalu atendemos nosso negócio interno, a gente tem volume suficiente para poder ter uma operação muito rentável de fintech, pegar uma parte dessa receita transacional e gerar mais vendas, né? Mas o propósito da Magalu é digitalizar o Brasil. Digitalizar o Brasil passa por inclusão financeira. Então, nós trabalhamos também com exposição de APIs, de uma série de serviços de adquirência, de processamento de cartão de crédito, de conta digital, de Open Finance, para empresas que não necessariamente transacionam com a gente. Então, ela tem um papel importante para sustentar o ecossistema, para gerar mais receita, gerar mais margem, gerar mais vendas, mas também tem um papel fundamental na estratégia de digitalização
do Brasil, que é a principal missão do Magalu. Então, aí naquilo que a gente vinha falando sobre a democratização, a descentralização e tal, dá para a gente até colocar, nesse caso, o que você citou, até mais um componente, né, que é a inclusão. Então, até mesmo pela capilaridade que o seu negócio apresenta, né, a inclusão trazendo para um evento de cidadania financeira é super importante. Até mesmo que não se faz inclusão social sem inclusão bancária, né? Esse é um ponto. Sem dúvida, né? O varejo ele trabalhou muito bem isso, né? Operações de cartões de crédito cresceram muito com o varejo, mas junto com bancos, né? O que a gente está notando agora é essas operações partindo sozinhas aí para operações. No caso do Magalu, no segmento PJ, PF, a gente tem uma joint venture com o Itaú, né? Mas segmento PJ, a gente tem uma série de ações aí nesse sentido de crédito. Acho que o comentário aqui, Nicolau, que eu acho fantástico nesse tipo de modelo que a gente vê nos nossos clientes também, é que inclusão não é só acesso. É prover o produto com qualidade, focado naquele público específico. Eu acho que players como Magalu, a gente vê isso em alguns players bastante nichados, clientes do Bank, é exatamente isso. Poxa, eu estou pensando naquele consumidor específico. É aquele consumidor que é cliente do Magalu, que eu conheço ele, né, e que eu sei que das necessidades dele. A gente tem muitos clientes, a gente tem um cliente que é uma concessionária de energia, então, poxa, ele conhece, é o cliente que está pagando a fatura, né, que recebe a visita do leiturista há anos, né, pagando sua fatura de energia ali. Então, de fato, ele conhece as necessidades. Poxa, não é nem só conta, não é nem só a bancarização de fato, mas se estou precisando de um tipo de crédito específico, de seguro, como é que é o ciclo de vida, como é que é a vida financeira desse usuário. Então, eu acho que está aí a riqueza da gente distribuir entre vários agentes de mercado que, de fato, conhecem o cliente lá na ponta. Não é aquela distribuição massiva, né, de produtos financeiros. No mar aberto, né? Perfeito. Muito interessante. Agora, eu queria trazer também à discussão outro ponto, até pegando um pouco do que o Lacerda estava comentando aqui também, que envolveu um pouco de reputation, e outras dores que você, no seu negócio, todos aqui sentimos, mas aqueles que oferecem um Banking as a Service, a gente sente muito na pele, que é o processo de fraude, né? Que, inclusive, acho que todo mundo fala disso hoje, o tempo inteiro, a gente tem exemplos, né, a gente diários nos nossos negócios, né, seja na plataforma ou nessa prestação que a gente faz. E daí a minha pergunta que eu queria trazer para você, Marilene, seria o seguinte: oferecer a fintechização é para todos, pensando nessa segurança, pensando que existem aí muitos daqueles que oferecem um processo de fintechização, mas a hora que você olha, lá no escritório a gente brinca, ele é um Frankenstein, né? Ele é uma coxa de retalhos, ele é uma parede de tomadas, né? Onde ele deixa o cliente plugar, mas a hora que você olha para trás, ele está plugado em uma infinidade de outras pessoas, né? Qual é a segurança que isso traz, né, num negócio, ainda mais nisso que a gente está vivendo hoje, Banco Central mudando regra de PIX por conta de fraude, o juízo condenando a conta que recebe um evento de fraude, não é mais aonde a fraude nasceu, mas é também a cadeia inteira começa a ser responsabilizada. Então, pensando nisso tudo, a minha provocação ou a minha pergunta com você seria justamente essa: e oferecer a fintechização é para todos? Legal, super pertinente esse ponto e atual. Acho que todos nós que trabalhamos com serviços financeiros nos mais diversos tipos de serviços, a gente está sentindo o peso, né, dos eventos de fraude, dos ataques cibernéticos, tudo nesse sentido. Acho que alguns pontos aqui, tá, Nicolau? Acho que, primeiro, foi muito importante para a gente nunca abrir mão do nosso processo de conhecer seu cliente, do Know Your Client. Então, enquanto instituição regulada, o que foi... Antes parecia que machucava, né? O cliente, poxa, eu tenho que pedir todas as informações quando eu vou abrir uma conta, eu tenho que pedir documento, eu tenho que pedir a selfie, os dados cadastrais. A nossa experiência é padronizada para todos os players. Então, a gente sempre pediu, a gente sempre motivou o conhecer seu cliente, é obrigatório. Então, isso acho que foi muito importante para a gente ter uma estrutura de risco. Falou muito do nosso apetite a risco, né, na entrada do cliente, que a gente considerou importante.
Acho que outro ponto é sem machucar a experiência, né? Então, a gente tentou passar isso para os nossos parceiros. Eu lembro, assim, pelo menos quando a gente começou uns 2 anos atrás, era muito comum o onboarding mais simples, né? Poxa, você só pede dado cadastral e não pede mais nada. Então, acho que o mercado vem evoluindo nesse sentido e vendo a riqueza da gente ter um processo um pouquinho mais diligente, vamos dizer assim. Outro ponto, que acho que é um bônus aqui do nosso modelo de negócio, a gente dificilmente tem clientes mar aberto, é muito mais nichado. Então, a gente trabalha com players que já conhecem seus clientes. Isso, para a gente, facilita um pouco. Né? Não estou falando que a fraude não existe, que as tentativas não existem, mas a gente está sempre buscando um público específico. E, por último, acho que mais importante de tudo, tá, pessoal? Acho que combate à fraude, combate ao terrorismo, as próprias anti-lavagem de dinheiro, não é só uma responsabilidade da instituição. Também é dos clientes, também é dos nossos parceiros e também nosso como cidadão. Né? Então, o nosso trabalho de conscientização desses players, que acho que a gente bem falou aqui, né? Geralmente não são players que conhecem de sistema financeiro, são empreendedores que querem agregar serviços financeiros. Cara, não conhece de fraude, né? de gestão de risco, é muito complicado. Então, é trabalho nosso, essa conscientização dos nossos parceiros, para que, de fato, a gente tenha uma operação responsável. A gente sempre fala lá no Bankly que a nossa DG é que a operação do nosso parceiro ela seja uma extensão da nossa operação. Então, que a gente consiga levar todos as nossas boas práticas, nossas diretrizes regulatórias até a ponta. Inclusive que seja, poxa, não sou regulada, mas vou sim seguir as práticas do manual de experiência do Pix do Banco Central. Então, é nesse nível aí de diligência que a gente segue. Trabalho duro, mas recompensador, acho que tem sido uma experiência interessante. Super duro mesmo. A gente sofre isso também, porque a outra aponta lá o que acaba consumindo da gente, esse processo, vamos chamar assim, de fintechização, né? Ele não entende. Né? Então, você fala, amigo, não coloque um limite de transação de Pix muito alto. Né? E daí a gente costuma roubar uma frase lá da Patrícia Peck, que é o seguinte, que o Pix ele tem um problema, né? Um pagamento instantâneo. Qual é o problema do pagamento instantâneo? Ele é instantâneo. Né? Então, a primeira vez que escutei a Peck falando isso, é sensacional e serviu aqui. Aí, Nicolau, chegou o cliente, não, porque meu cliente está reclamando de aumento, até a primeira fraude. Até a primeira fraude, que daí ele entende, né? E, infelizmente, às vezes, na dor, né? A gente passa por isso, mas quanto que a gente consiga evitar, maravilhoso também. É bem assim, fica à vontade. Eu acho que, só complementando, muito bem dito por ela, né? Eu acho que empreender no Brasil não é para todos. Né? Todo mundo sabe a dificuldade que a gente tem no país de empreender. Mas a fintechização é para todos os empreendedores, na minha opinião. Né? Eu acho que esse é um recado que eu queria deixar aqui. É claro que os desafios são enormes, né? Todo o regulatório, antifraude, LGPD, segurança cibernética, os arquivos do Banco Central, 3040, todo mundo sabe de que eu estou falando aqui. Então, tem um desafio muito grande, evidentemente, mas é um negócio para todos, inclusive para impulsionar o próprio negócio, daquele empreendedor. Né? E eu acho que o segredo aí é buscar parceiros. Né? Eu acho que existem excelentes soluções de onboarding, de escoragem, como a ProScore, que está organizando aqui o evento. Existem excelentes ferramentas de retaguarda. Né? O único ponto que eu chamo a atenção, que é um ponto de muito cuidado, é a tentativa de desenvolvimento in-house de soluções. Né? Realmente é um mercado muito regulamentado. O Banco Central, diariamente, né? Ele cria novos desafios. A gente teve a palestra aqui anterior muito bem colocada. Né? Então, eu acho que é para todos, desde que você faça boas escolhas dos seus parceiros. Cara, nesse momento você deve ter lido aqui a minha última colocação, então, aqui nas minhas anotações, né? Que era justamente isso. Olha como é a pergunta. Ó. Fintechização é para todos? Então, era isso que eu ia trazer. Eu queria que vocês falassem, né, desse essa opinião agora do lado do consumidor. Né? Eu provoquei a Marilyn do lado do fornecedor, então agora seria do lado do consumidor. Mas eu também queria, nesse pensamento que vocês fossem desenvolver, colocar alguns pontos, se é que vocês
acham interessante utilizá-los. Que é justamente assim. Então, se o indivíduo, se a empresa ela deseja essa fintechização, ela deseja se fintechizar para quê? Para buscar o quê? Um custo, a qualidade e o acesso, como o Fábio colocou. É isso que ele está buscando. Para quem? Para ele ou para ofertar para o cliente dele? Né? Onde é que está a nobreza disso tudo, por exemplo? Né? Então, voltando ao ponto aqui, eu queria que cada um de vocês comentasse para a gente fazer esse encerramento da conversa, é justamente isso. Fintechização é para todos? Vou começar aqui, então, puxar. Sim, certamente mas com níveis de adoção distintas, né? Você tem operações que vão precisar de ponta a ponta de soluções de fintechs, né? Fintechizar-se, mas tem operações que vão simplesmente consumir um serviço de uma fintech, né? Então, o que eu queria indicar é que todo o processo hoje que a gente conhece com relação a crédito, ele está sofrendo uma mudança muito grande. Os temas que a gente já deve ter acompanhado hoje nos painéis, Open Finance. Então, você tem uma assimetria maior de dados, você tem o domínio das suas informações. A partir daí, você consegue ter uma concessão de crédito diferenciada, não só de crédito, mas também para validações de fraude, para uma série de outros processos, até de experiência de contratação. Então, o que a gente está observando agora com relação a todo o modelo de crédito, ele vai mudar radicalmente por esse movimento que está acontecendo, que é o casamento de Open Finance, casamento do processo de PIX, e, além disso, das próprias moedas digitais dos bancos centrais. Então, isso vai surgir rapidamente, né? A partir do momento que você tem um ativo tokenizado com controle do Banco Central, tudo aquilo que envolve garantia, você abre uma infinidade de possibilidades de negócios, né? Então, tudo que se fala com relação a crédito está mudando, vai mudar de forma muito rápida. Vão surgir uma série de novos modelos de negócios ancorados nisso. Aquilo que a gente observava de Bank as a Service, baseado em pagamentos ou recebimentos, é o básico, é aquilo que você tem que ter de largada. A atratividade para esse tipo de negócio vai reduzir. No entanto, uma série de novos negócios relacionados a crédito, com esses 3 casamentos, vão surgir de uma forma muito rápida. E quem vai ditar isso, como você colocou, Nicolau, é o cliente final. No fim do dia, ele vai estar disposto a dar um dado Open Finance se ele tiver uma oferta melhor. A empresa vai conseguir capturar esse cliente, ter uma maior atratividade, relação com esse cliente, se ela tiver a possibilidade de ofertar crédito de uma forma adequada, né? E brincar de crédito não é simples, né? Ainda mais agora com o cenário que a gente tem de Selic. Então, qualquer desvio é prejuízo de largada. A gente sabe aqui, a operação de cartão de crédito começa a dar resultado depois de 2 anos. Com o cenário atual, eu diria que está indo para uns 3 anos. Então, para você entrar numa operação como essa, você tem que entender bem do seu negócio, você tem que ter elementos muito fortes com relação à concessão de crédito, mas tudo aquilo que a gente conhece vai mudar radicalmente a partir do momento dessa combinação dessas 3 coisas, né? Então, tem muito debate. Bom, o Open Finance não decolou ainda, vai decolar e vai decolar de uma forma muito rápida a partir do momento dessas 3 junções. A partir do próximo ano, primeiro trimestre, você tem a moeda digital do Banco Central. Imagine a infinidade de negócios que vão surgir aí, tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim, é para todos, o nível de adoção vai ser diferente, e as empresas que vão adotar, que vão se inventar com relação a isso, também a gente vai ver novos casos de uso diferentes daquilo que a gente está observando até então. Eu estou com o Fábio e com o André aqui, viu, Nicolau? Acho que é para todos, sim. Também estou com o Fábio no quesito de escolha bem seus parceiros. Acho que isso é chave para sucesso de qualquer nível de fintechização, seja da jornada completa, seja de um pedaço da jornada que você já tem aí dentro da sua companhia. Fazer crédito, né? A gente está vendo uma especialização cada vez maior dos níveis de serviços financeiros, então, players cada vez mais especializados em determinados tipos de crédito, alguns em pós-pago, home equity aqui, né, seguros, investimentos. A gente está falando muito de seguros agora na próxima onda do Embedded Finance, né? Então, tem muito... Eu concordo com o Fábio, acho que o transacional ele vai ser mínimo comparado aos outros serviços financeiros, mas eu acho que a gente tem que... Os players que estão tentando entrar, né, nessa jornada, eles devem e podem se utilizar de players especializados já existentes no ecossistema. Então, players especializados em crédito, não façam crédito dentro de casa sozinhos. Né, players principalmente de onboarding, de combate à fraude, etc. Eu acho que é a melhor composição.
E ansiosos, né, para CBDCs, acho que vai ser um grande game changer para os Banking as a Service. A gente está bem animado também. Acho que Open Finance vai ser um mix perfeito, né? Acho que o melhor momento, um momento muito rico do nosso regulador. E a gente só tem a ganhar em níveis de maior competição, descentralização e oferta de novos produtos que, de fato, gera valor diretamente para o cliente final. Eu acho que eu já antecipei a minha resposta, né? Mas a fintechização ela tem que ser uma ferramenta, né, para essas empresas de fidelização, não só de monetização especificamente, evidentemente, também, mas de fidelização dos seus clientes, de alavancagem dos seus negócios, né? A gente sabe como é difícil, por exemplo, monetizar uma conta digital, né? Mas ela acaba sendo uma ferramenta muito importante ali de cross-selling, né, de fidelização do seu cliente. Então, a gente tem que analisar essa questão por outros ângulos também, não só a monetização específica daquele instrumento, né? Exato. É a criação de um ambiente bancário nichado e customizado para o cliente, né? Bacana. Bem, acho que encerramos, estouramos o tempo já. Eu queria agradecer, foi muito legal, né, a participação, quanto vocês também se entregaram ao painel, isso foi muito legal, agradeço, né? Agradeço também a oportunidade que a Melissa, a seu Pedro, né, concedeu aqui de estar participando, e fiquem à vontade para vocês darem as palavras finais. Super obrigado a Melissa, grupo do ProScore, a vocês, obrigado pela troca. Assim, o recado final seria, esse mercado está mudando muito, tem muita oportunidade. A gente, no caso do Magalu, falando aqui do meu discurso final, a gente está abertos aí para parcerias e prover as soluções que hoje estão dentro de casa para o mercado como um todo. E tenho certeza que vão surgir novos negócios, novos debates que vão ser muito propícios tanto para o consumidor final, quanto para a economia, como para os empreendedores, né? Então, é muito bacana poder fazer parte desse movimento, desse ecossistema. Muito obrigado. Obrigada também, pessoal. Foi um prazer, super rica a discussão. Sempre é, né? Sempre é muito, muito legal. E, obrigada aí pelo convite. É um prazer poder representar o Bankly, contar um pouco da nossa trajetória tão nova, mas tão rica. Também faço das palavras do Fábio as minhas, né? A gente está super abertos às parcerias. Tem inovado bastante nesse mercado de Banking as a Service, tem colhido frutos muito interessantes ali dos empreendedores que hoje estão com a gente. Então, é isso, portas abertas aqui também. Obrigada, pessoal. Eu também gostaria só de agradecer, principalmente a Melissa, a Fernanda, a Fabiana, parabenizar a todos aqui. Eu acho que só craque aqui no palco, né, Nicolau? E eu espero, de alguma forma, ter contribuído com esse painel. Eu sempre fico aqui no mudo. Só craque mesmo. A gente vai tirar agora a nossa fotinho especial. Já convido vocês para falar com o nosso time de comunicação e marketing. Estou esperando vocês ali para fazer a entrevista, para a gente tirar as fotos oficiais. E eu vou chamar a próxima turma para a gente encerrar essa manhã. Então, fiquem aqui conosco, que a gente tira a fotinho em 2 minutos. Muito obrigada. E vocês, continuando aqui comigo.